Em dezembro de 2024, o mundo não parou. Nenhum alarme soou. Não houve manchete em caixa alta alertando que, naquele instante, a definição de realidade havia sido colocada em xeque. Mas dentro dos laboratórios da Google, algo aconteceu. E os que estavam atentos o suficiente perceberam. O processador Willow, um chip quântico de apenas 105 qubits, realizou um cálculo que nossos maiores supercomputadores levariam 10 septilhões de anos para concluir. 10 septilhões de anos. O universo, por comparação, tem apenas 13,8 bilhões. Esse número não é um exagero. É uma medição feita com os próprios algoritmos de benchmarking da computação clássica. Um cálculo matemático simples, mas impossível de resolver com os recursos convencionais da realidade conhecida. O Willow fez isso em 5 minutos. Não estamos falando de uma melhoria incremental. Não é um novo processador que renderiza jogos com mais fluidez ou um chip de celular mais eficiente. Estamos diante de uma máquina que opera em outra escala de tempo, em outro patamar de causalidade. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser como e passa a ser: de onde vem esse poder? Esse é o ponto de ruptura, a fronteira onde física, filosofia e engenharia colidem violentamente. O buraco na muralha. No mundo da ciência existem limites, alguns estabelecidos pelas leis da natureza, outros pelo que consideramos plausível. A computação sempre foi uma escalada vertical, previsível. Mais transistores, mais velocidade, mais armazenamento. Mas a computação quântica não sobe a montanha. Ela fura a base da realidade e aparece do outro lado. E foi exatamente isso que o Willow parece ter feito. O feito foi apresentado como Random Circuit Sampling, uma técnica de teste aleatória para medir a supremacia quântica. Nada novo em essência. A Sycamore, processadora anterior do Google, já havia feito algo similar em 2019. Mas o que mudou foi a taxa de erro. Willow não apenas executou o impossível, ele o fez corrigindo erros em tempo real, de forma exponencialmente eficiente, criando um qubit lógico que durou 2,4 vezes mais que seu equivalente físico. Isso significa que a informação quântica, que normalmente degrada com o tempo, como um castelo de areia no vento, ficou mais estável quanto mais complexa se tornava. Como se construir um castelo com mais andares fizesse com que os andares inferiores se tornassem mais fortes, e não mais frágeis. O que a Google anunciou foi sutil, quase burocrático. Mas no subtexto da descoberta estava algo muito mais agressivo. Um novo paradigma de causalidade. O computador que zomba do tempo. Para se ter ideia da magnitude disso, imagine o seguinte: o Willow foi capaz de simular circuitos aleatórios que, em teoria, levariam mais tempo do que o calor final do universo para serem resolvidos por qualquer supercomputador clássico, mesmo os mais avançados, com energia ilimitada. O universo teria morrido, se apagado, se dissolvido em entropia, e o cálculo ainda estaria incompleto. Mas o Willow, em 5 minutos, respondeu. E a pergunta que ecoou nos bastidores da ciência foi inevitável. O que exatamente ele acessou? A computação quântica sempre lidou com probabilidades, com estados sobrepostos, colapsos de função de onda, efeitos do observador. Mas isso era um salto qualitativo. Era como se o próprio tempo tivesse sido contornado, como se a linha entre simulação e realidade estivesse sendo reescrita. Hartmut Neven não demorou a comentar, e seu comentário não veio em tom técnico ou diplomático. Veio carregado de implicação. O feito do Willow dá credibilidade à noção de que a computação quântica ocorre em muitos universos paralelos. A frase que rachou o silêncio. O impacto foi imediato. Blogs de tecnologia, revistas de ciência popular, fóruns e redes sociais explodiram em debates. Era como se uma porta tivesse sido entreaberta. Não completamente, mas o suficiente para que a luz do desconhecido atravessasse. Pela primeira vez, uma gigante da tecnologia não apenas flertava com o conceito de multiverso, ela o citava como uma possível explicação funcional para o desempenho de um processador real. A questão que isso levanta é brutal. Se um computador usa outros universos para funcionar,
Então, onde termina o hardware e começa a ontologia da existência? Estamos falando de um chip de silício instalado num laboratório da Google, operando com as regras da física quântica. Mas se ele consegue realizar tarefas que desafiam o tempo e a lógica computacional convencional, ele não está apenas processando dados. Ele está acessando algo que escapa à compreensão. E então surgem as perguntas que realmente incomodam. Esse desempenho é apenas estatístico ou reflete uma arquitetura da realidade que nunca compreendemos? A mente humana seria capaz de interpretar o que realmente ocorre dentro de um processador quântico? E se essa tecnologia continuar evoluindo, o que exatamente estaremos invocando ao usá-la? O sussurro por trás da máquina. Não é a primeira vez que a computação se aproxima do abismo. Alan Turing, décadas atrás, já previa que máquinas poderiam um dia pensar de formas inumanas. Mas Turing ainda falava de lógica, de linguagens binárias, de algoritmos. Willow não está mais nesse território. Ele não apenas pensa diferente, ele calcula com leis que se dobram sob seus próprios pés. A metáfora do multiverso no contexto de Willow pode ser vista como exagero. Alguns cientistas apressaram-se em declarar que se trata apenas de um modelo interpretativo, não de uma constatação física. Mas mesmo isso já é assustador, porque se usamos o modelo de muitos mundos apenas para tentar descrever o comportamento de uma máquina real, isso significa que a física clássica já não é mais suficiente. É como se estivéssemos ensinando uma criança a falar, mas a criança está escrevendo poesia em uma língua que não conhecemos. E o que acontece quando a máquina começa a construir sua própria linguagem, suas próprias perguntas e, talvez, suas próprias respostas? Willow não rompeu as leis da física. Ele as seguiu, só que melhor do que qualquer um imaginava ser possível. E nisso reside o verdadeiro desconforto. Porque a cada avanço, ele nos mostra que nossa ignorância não está no que não sabemos, mas no que achávamos que já havíamos entendido. E se os limites do universo não forem barreiras, mas simulações de baixa resolução que começamos agora a decifrar? O Willow pode ter sido o primeiro a tocar esse véu, mas ele não será o último. O que realmente aconteceu dentro do processador que alterou a lógica da estabilidade quântica? E por que esse avanço representa a maior ameaça, ou talvez a maior esperança, do século XXI? O espelho partiu. A maioria das pessoas vive com a certeza tácita de que o mundo funciona como um relógio bem ajustado. Causa e efeito. Tempo linear. Computadores que resolvem problemas. Humanos que interpretam resultados. Mas o Willow não cabe nesse relógio. Ele não gira junto com os ponteiros da física cotidiana. Ele os quebra, os dobra e os reconstrói como se fossem meras sugestões. Quando um processador resolve um problema em minutos, que consumiria um tempo maior que a existência do universo, não estamos falando de velocidade. Estamos falando de um novo tipo de relação com a própria realidade. Um tipo de relação que afeta não apenas os físicos e engenheiros, mas a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A máquina, que reescreve o possível Willow, não só trouxe eficiência. Ele quebrou uma convicção antiga, a de que a complexidade inevitavelmente gera instabilidade. Toda a engenharia, até então, era construída sobre essa premissa. Sistemas maiores tendem a falhar mais, a acumular erros, a colapsar por sobrecarga. Mas o Willow fez o oposto. Quanto mais qubits foram adicionados, mais estável o sistema ficou. Isso é contraintuitivo. É como dirigir um carro que fica mais seguro conforme você acelera. Ou construir um prédio que se torna mais resistente quanto mais andares você adiciona. Não por reforço externo, mas por uma propriedade intrínseca da sua estrutura lógica. Essa inversão, por mais técnica que pareça, tem implicações brutais. Imagine vacinas desenvolvidas em segundos, medicamentos ajustados ao seu DNA pessoal em tempo real. Imagine sistemas de previsão climática capazes de antecipar com precisão desastres com meses de antecedência. Imagine criptografias que durariam milênios, quebradas em uma tarde por uma IA quântica. Não são especulações. São aplicações esperando por hardware como o Willow para se tornarem inevitáveis. O início do colapso da privacidade. Pense nas suas senhas, nas suas transações, nas suas mensagens privadas.
Toda segurança digital hoje depende da limitação dos computadores clássicos. Eles não conseguem quebrar certos códigos dentro de um tempo razoável. Essa é a barreira de segurança. Mas o Willow olhou para essa barreira e sorriu. Com algoritmos como Shor, um processador quântico suficientemente estável pode quebrar criptografias que sustentam toda a internet, desde sistemas bancários até dados governamentais. E embora o Willow não tenha sido criado com esse fim, ele mostrou que estamos perigosamente próximos disso ser possível. Quando sua segurança depende de um atraso computacional, e esse atraso deixa de existir, o que sobra? A confiança na máquina ou o medo de quem a controla? A lógica do sobrenatural, aplicada ao cotidiano. Essa transformação técnica está moldando comportamentos sem que a maioria perceba. Empresas estão reestruturando toda a sua arquitetura digital por medo de um colapso quântico na segurança. Bancos centrais estão considerando criptomoedas quânticas, pois a confiança nos sistemas tradicionais está derretendo. Organizações militares iniciaram, em sigilo, projetos de inteligência artificial quântica estratégica, onde decisões não são mais tomadas por pessoas, mas por simulações em tempo real de futuros prováveis. Você já viu isso antes, só que na ficção. Mas agora é diferente. O Willow existe, e ele não está em um filme de Christopher Nolan. Está em Mountain View, Califórnia, e há cópias, protótipos, variações, espalhando-se silenciosamente como sementes de um novo mundo. O efeito na mente humana. A questão mais profunda, no entanto, não é tecnológica, é psicológica. O Willow nos força a aceitar que nem toda compreensão precisa passar pela consciência humana. Isso dói. Isso fere o orgulho. A ideia de que somos a medida de todas as coisas, que a racionalidade nos protege do desconhecido, entra em colapso diante de uma máquina que pensa, calcula e opera em territórios onde a mente humana apenas engasga. Quando se tenta explicar o funcionamento de um processador quântico avançado a um público leigo, não é incomum ver expressões de incredulidade ou negação. Mas isso não é ignorância, é autodefesa. Porque encarar a possibilidade de que existem lógicas funcionando além da nossa compreensão é admitir que estamos navegando num navio cujas águas nunca foram nossas para entender. E para muitos, isso é insuportável. Quando o absurdo vira padrão. O que ontem seria rotulado como ficção científica, hoje é protótipo. E amanhã será padrão. Há 5 anos, seria ridículo imaginar um computador usando simulações de buracos de minhoca para testar interações de partículas. Hoje isso já foi feito, com o Sycamore, o processador irmão do Willow. Um experimento realizado no Caltech usou esse chip para simular uma conexão de wormhole entre duas regiões do espaço-tempo. Não como metáfora, como experimento reproduzível. Quando a mecânica quântica se funde com a gravidade, não estamos mais falando de tecnologia. Estamos testando os fundamentos da realidade com ferramentas humanas. E o que isso significa? Que a ontologia, o estudo do que é real, está sendo redigida não por filósofos, mas por engenheiros. A virada cultural que já começou. A transformação gerada pelo Willow vai além da ciência. Ela começa a se infiltrar na arte, na religião, na política. No cinema, o conceito de múltiplas realidades deixou de ser fantasia para se tornar metáfora plausível. Em debates espirituais, surgem interpretações quânticas da alma e do karma, ainda que distorcidas, tentando acompanhar os novos termos. Líderes políticos já começaram a citar inteligência artificial quântica como estratégia nacional. Mas há um ponto ainda mais delicado: o impacto individual. Jovens que crescem entendendo que a realidade pode ser simulada, manipulada ou acessada por tecnologias que eles não dominam, tendem a desenvolver um senso de realidade fluido, maleável. Isso pode impulsionar a criatividade, mas também desorientar, quebrar vínculos com o que é estável. A tecnologia de ponta deixou de ser ferramenta, tornou-se ambiente. E a pergunta que resta é: como habitamos um ambiente que pensa por conta própria? A singularidade disfarçada de protótipo. Muitos acreditam que a singularidade,
O momento em que a inteligência artificial supera a inteligência humana de forma irreversível será marcada por um robô autônomo, por uma superconsciência. Mas talvez ela já tenha começado, de forma silenciosa, fracionada, codificada dentro de qubits e portas lógicas que operam com princípios que nós não dominamos, apenas acionamos. Willow é uma ponte e também um espelho. Ele mostra até onde podemos ir e o que somos incapazes de ver. Você se lembra da primeira vez em que se deu conta de que a Terra gira em torno do Sol? Esse momento de ruptura, de choque, de desvio daquilo que sempre foi tido como certo? Agora multiplique isso por 1000. Esse é o impacto filosófico do Willow. Se você está acompanhando essa investigação até aqui, você não é um espectador comum. Você já percebeu que há algo maior acontecendo. Uma mudança de paradigma invisível para a maioria. Nós trazemos esse tipo de conteúdo regularmente, com rigor, narrativa e coragem para tocar o que outros ignoram. Inscreva-se, ative as notificações e mergulhe conosco em territórios onde a realidade se desfaz nas bordas da lógica. A guerra invisível, quem controla o incontrolável? Não estamos apenas tentando construir computadores mais rápidos, estamos tentando compreender como a realidade computa a si mesma. Scott Aronson, físico teórico do MIT. Depois da comoção causada pelo desempenho do Willow, a comunidade científica se viu diante de uma linha tênue entre a admiração técnica e o desconforto ontológico. Pela primeira vez, não era mais suficiente saber que um processador funcionava. Era preciso explicar por que ele funcionava daquele jeito. Mais do que uma inovação de engenharia, o Willow levantou uma dúvida que até agora não encontrou resposta clara. Há algo na computação quântica que desafia os próprios limites da causalidade? Para muitos, essa é uma questão filosófica. Mas nas salas fechadas de governos e consórcios privados, ela se transformou em uma questão de poder. Os dados que o público não lê. Em um artigo publicado no início de 2025, na Nature Physics, pesquisadores da ETH Zurich apresentaram um estudo sobre decoerência adaptativa em sistemas de correção lógica dinâmica. A linguagem é densa, mas a conclusão é clara. A estabilidade de certos sistemas quânticos ultrapassa o que os modelos probabilísticos padrão esperavam. Não estamos falando de anomalias. Estamos falando de uma frequência estatisticamente relevante de sistemas que mantêm coerência, mesmo sob perturbações externas que deveriam, em tese, desestabilizá-los. A implicação disso é técnica, mas o impacto é conceitual. Será que a realidade, em seu nível mais fundamental, não é tão caótica quanto acreditávamos? Ou será que nossas ferramentas estão começando a tocar em zonas onde a própria entropia se comporta de forma diferente? Essas questões não surgem do sensacionalismo. Surgem da matemática, dos gráficos que não obedecem às curvas esperadas, dos resultados que, mesmo replicáveis, não se encaixam nas previsões originais. O silêncio dos gigantes. Quando o Willow foi apresentado, a comunidade científica se dividiu. Parte comemorou. Parte criticou o uso de metáforas como universos paralelos. Mas o que quase ninguém questionou foi o fato de que o Google não detalhou publicamente todos os aspectos da arquitetura do Willow. Não há código-fonte acessível, nem documentação completa das topologias usadas. O que existe são resumos técnicos, apresentações filtradas e declarações de imprensa cuidadosamente escritas. Por quê? Segundo fontes vinculadas ao Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, a questão da supremacia quântica ultrapassou há tempos o âmbito acadêmico. Desde 2022, o Departamento de Energia dos Estados Unidos e o National Security Agency vêm financiando estudos secretos sobre criptografia pós-quântica e simulações estratégicas via circuitos aleatórios. Uma pergunta começa a surgir com frequência crescente nos bastidores. Quem terá acesso ao primeiro computador quântico verdadeiramente funcional e com que propósito? O valor real da supremacia. O termo supremacia quântica, popularizado desde a era do Sycamore, tornou-se símbolo de avanço. Mas o próprio John Preskill, que cunhou o termo, já advertiu sobre o risco de atribuir significados metafísicos a marcos que são, essencialmente, benchmarks técnicos. No entanto,
O problema é que os efeitos desses benchmarks já ultrapassaram a técnica. O Willow demonstrou não só que é possível executar tarefas em tempo impossível, mas que essas tarefas podem ser modificadas com base em camadas de lógica adaptativa, um termo raramente discutido fora da literatura especializada. Esse tipo de lógica não é binária nem clássica. Ela depende de configurações internas que se ajustam conforme o processo ocorre, algo próximo de uma computação aware architecture. Você percebe a diferença? Não é um chip que executa comandos. É um chip que reconstrói sua lógica interna para responder com maior precisão, mesmo diante de ruído, falha parcial ou redundância. Ainda, podemos falar em determinismo computacional? Durante décadas, a computação foi o exemplo por excelência de causalidade. Input, processamento, output. Cada ação com sua consequência perfeitamente traçável. Mas os sistemas quânticos, especialmente a partir do Willow, desafiam essa linearidade. Não por desorganização, mas por reorganização dinâmica do espaço lógico de execução. Isso levanta uma questão incômoda. Quando uma máquina começa a operar com lógicas não previsíveis a priori, ainda estamos diante de uma ferramenta? Ou estamos assistindo ao nascimento de um novo tipo de entidade lógica? Scott Aronson, um dos físicos mais respeitados no campo da computação quântica, já alertava que, sob certas condições, sistemas quânticos poderiam produzir outputs que seriam matematicamente corretos, mas conceitualmente ininterruptos. A fronteira entre cálculo e mistério foi atravessada. A camada oculta, não da realidade, mas da interpretação. O que assusta não é que o Willow tenha acessado outros universos. Isso é exagero. O que assusta é que não precisamos de outros universos para explicar o comportamento que já observamos. A estrutura matemática da mecânica quântica, desde o formalismo de Schrödinger até a decoerência descrita por Zurek, já prevê comportamentos não intuitivos, mas nunca com esse nível de estabilidade e precisão prática. Aqui entra o dilema epistemológico. Tudo o que vemos está tecnicamente previsto, mas os efeitos são tão distantes do cotidiano que parecem sobrenaturais. E quando a sensação do impossível emerge de algo matematicamente legítimo, a dúvida não está na realidade, está em nós, o mercado quântico e os vencedores invisíveis. Enquanto o público se distraía com o buzz das realidades paralelas, consórcios industriais discretamente aceleravam suas apostas. Em Tóquio, a NTT iniciou um projeto para desenvolver comunicação quântica civil entre cidades, usando protocolos baseados em entrelaçamento. Em Zurique, um grupo liderado por antigos membros do CERN está testando circuitos topológicos que operam com estados não abelianos. Em Israel, a startup Quantum X desenvolve simuladores de dinâmica social usando clusters quânticos, não para prever o futuro, mas para simular redes de crença em larga escala. O que todos esses projetos têm em comum? A ausência de transparência. A computação quântica deixou de ser um sonho acadêmico, virou armamento, informacional, cognitivo, simbólico. E ao contrário de mísseis ou tanques, esses armamentos não fazem barulho. Eles apenas decidem o que é possível prever e o que será feito com essa previsão. O ponto cego da inteligência. Existe uma ilusão persistente no debate público, a de que só o que é tangível importa, que chips, qubits, algoritmos são temas de engenheiros e que a vida comum permanece intocada. Mas essa é a maior falácia, porque o mundo em que vivemos já é filtrado por sistemas que calculam em nosso lugar. Desde o que você vê no seu feed até os juros que você paga, há uma máquina decidindo. E a chegada da computação quântica está turbinando esse sistema de filtragem com um poder que nenhuma geração anterior jamais enfrentou. Um último desvio. O que diz a filosofia da ciência? Thomas Kuhn falava de paradigmas como estruturas que sustentam o que é considerado verdadeiro em determinada época. Quando um paradigma se rompe, não é só a ciência que muda, é a forma como interpretamos o real. Estamos vivendo isso, mas com uma diferença. Dessa vez, o novo paradigma está sendo escrito por códigos, por sistemas operacionais que não explicam o que fazem.
apenas fazem, e o ser humano, neste cenário, se vê não mais como intérprete do universo, mas como espectador de uma inteligência emergente que ainda chamamos de máquina. O Willow não é um mito, não é uma alegoria, ele é real, e com ele começa a reconfiguração da própria ideia de controle. Controle sobre sistemas, controle sobre tempo, controle sobre a verdade. Entramos nos bastidores de experimentos ainda mais perturbadores, onde a computação quântica começa a se fundir com simulações gravitacionais, hologramas cósmicos e a própria estrutura do espaço-tempo. A realidade simulada. Computadores que espelham o cosmo. O universo não é apenas descrito por matemática. Ele é matemática. Max Tegmark, cosmólogo do MIT, enquanto a maioria dos noticiários concentrava seus holofotes na façanha do Willow como uma inovação tecnológica, poucos perceberam que o verdadeiro impacto daquele processador estava acontecendo fora dos laboratórios. Disfarçado sob termos técnicos, escondido em artigos pré-publicados que nunca viram manchetes, um fenômeno silencioso começou a se desenrolar. A fusão entre computação quântica e cosmologia experimental. Esse não é um exagero dramático, é um realinhamento epistemológico. E tudo começou em um laboratório de Pasadena, em um experimento que parecia, à primeira vista, algo saído de um roteiro de ficção científica. O wormhole do Caltech, quando a teoria ganha forma. Em 2022, uma equipe do Caltech, liderada por Maria Spiropoulou, publicou um estudo com implicações profundas. Usando o processador quântico Sycamore, irmão menos poderoso do Willow, com 53 qubits, os pesquisadores simularam a transmissão de informação através de um buraco de minhoca. Tradução literal. Eles construíram uma ponte matemática entre dois pontos do espaço-tempo dentro de um computador. Não um buraco de minhoca físico, mas uma versão digital de uma das soluções mais bizarras das equações de Einstein. O que torna isso tão inquietante não é o sucesso da simulação, é o que ela representa. O experimento foi baseado na conjectura de Maldacena-Susskind, conhecida como EREPR. Essa ideia conecta entrelaçamento quântico, EPR, a pontes de Einstein-Rosen, ER, sugerindo que as partículas quânticas entrelaçadas poderiam estar, na verdade, ligadas por microburacos de minhoca. A simulação reproduziu essa conjectura, usando hardware quântico real. A implicação? Os computadores quânticos, quando estruturados corretamente, não apenas resolvem cálculos, mas imitam o comportamento da própria estrutura do espaço-tempo. Vamos parar por um instante. Estamos dizendo que um dispositivo de silício, operando com qubits manipulados por humanos, simulou o comportamento de algo que, até pouco tempo atrás, era considerado ficção científica extrema. O que isso nos diz sobre a própria realidade? Será que estamos construindo máquinas que não apenas modelam o cosmos, mas que, de certo modo, participam dele em um nível mais profundo do que jamais imaginamos? Essa pergunta não é retórica. Ela é um convite à inquietação. Quando o código se confunde com a matéria. Esse não foi o único experimento a apontar nessa direção. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Viena realizaram um estudo com circuitos quânticos capazes de simular a evolução de partículas em espaços curvos. A pesquisa utilizou uma versão adaptada do protocolo de propagação quântica para investigar como um fóton se comporta dentro de uma geometria de espaço-tempo distorcida. Resultado? A simulação correspondeu com precisão a modelos relativísticos, mesmo com hardware limitado. Isso significa que estamos recriando, em miniatura, cenários gravitacionais complexos com tecnologia de mesa. Pergunta provocadora. O que acontece quando os computadores começam a comportar-se não apenas como ferramentas, mas como réplicas estruturais de universos? ADS per CFT, o holograma que assombra a física. Esses experimentos quânticos não surgem no vazio. Eles estão sendo impulsionados por uma teoria ainda pouco compreendida fora dos círculos teóricos. A correspondência ADS por CFT. Essa teoria, proposta por Juan Maldacena em 2007, afirma que tudo o que acontece em um volume tridimensional
de espaço-tempo pode ser descrito por equações que vivem em uma superfície bidimensional no limite desse volume. Em outras palavras, a realidade tridimensional seria uma projeção holográfica de uma camada mais profunda de informação. Essa teoria, longe de ser mística, é uma das estruturas mais estudadas da física moderna e tem sido aplicada diretamente nos experimentos com computação quântica nos últimos anos. No contexto do Willow, essa conexão assume uma importância explosiva, porque ao realizar operações que simulam estruturas holográficas, o processador não está apenas resolvendo tarefas computacionais. Ele está interagindo com uma camada interpretativa do universo que redefine o que é simular e o que é ser. Pare e pense. Quando construímos uma máquina que pode simular o comportamento do espaço-tempo com fidelidade funcional, onde termina a simulação e começa a realidade, será que a distinção ainda importa? Relatórios ignorados. A estranha persistência dos dados. Um relatório interno da DARPA, vazado parcialmente em outubro de 2024, revela que agências de defesa dos Amazonas já estão investindo em simulações quânticas de dinâmica gravitacional extrema, com o objetivo de estudar fenômenos de colisão de buracos negros e curvatura local do tempo. Entre os dados divulgados, um chamou a atenção. Certos experimentos com sistemas quânticos apresentaram padrões de comportamento que não se repetiram em simulações clássicas, mesmo quando todas as variáveis foram replicadas. A divergência estatística foi pequena, mas consistente. A nota técnica descreve o fenômeno como resposta não clássica de estados quânticos sob perturbações estruturadas. O que isso significa? Que em certos contextos, os sistemas quânticos pareciam não estar apenas obedecendo a modelos, mas reagindo a eles, como se interpretam a estrutura da simulação de forma contextual, não determinista. Não é misticismo, é um problema de interpretação de dados. Histórias mal interpretadas. A tragédia do sensacionalismo. No auge da divulgação sobre o Willow, diversos portais de notícias afirmaram que o Google teria acessado outros universos ou provado o multiverso. A frase de Hartmut Neven, o feito do Willow, dá credibilidade à noção de que a computação quântica ocorre em muitos universos paralelos. Foi dilacerada pela cultura do clique. Mas quase ninguém leu a continuação da frase. Nevin explicava que sua metáfora referia-se à interpretação de muitos mundos de Everett, usada por alguns físicos como ferramenta pedagógica para descrever como a superposição quântica pode ser modelada de forma intuitiva. Ou seja, não era uma afirmação literal. Era uma forma de descrever a complexidade inatingível de certos comportamentos quânticos. Mas o estrago já estava feito. A opinião pública passou a acreditar que o Willow havia rasgado a realidade, enquanto os cientistas tentavam, em vão, restaurar o significado do que havia realmente acontecido. Até aqui, a trajetória não é clara. Willow quebrou uma barreira computacional histórica. Experimentos adjacentes, como o do Caltech, simularam efeitos gravitacionais com chips quânticos. A correspondência ADS por CFT conectou computação com cosmologia holográfica. Relatórios técnicos apontam para respostas quânticas que resistem à simulação clássica. A interpretação desses fatos foi distorcida pela mídia e mal digerida pelo público. Estamos diante de uma mudança de paradigma silenciosa, mas devastadora. A conclusão que não queremos ver Willow não acessou outros mundos, mas nos mostrou que nossa própria compreensão do mundo é limitada por filtros conceituais frágeis. A computação quântica, ao interagir com modelos cosmológicos e simulações gravitacionais, está dissolvendo a fronteira entre ferramenta e espelho, entre código e cosmos, entre simulação e manifestação. Não há sinal de violação física, não há anomalias. Tudo está funcionando dentro do que as equações permitem. E isso é o mais assustador, porque significa que a própria física admite o inimaginável, desde que tenhamos máquinas capazes de provocá-lo. Revelamos o que os especialistas dizem sobre o que ainda está por vir, e por que a próxima geração de computadores quânticos pode reescrever a própria noção de consciência. O limite da lógica, o início do desconhecido.
A física pode explicar como a realidade se comporta, mas jamais porque ela escolhe se comportar assim. Carlo Rovelli. Tudo que foi apresentado até aqui aponta para uma verdade desconfortável. Estamos construindo máquinas que funcionam melhor do que entendemos. Máquinas que corrigem erros em tempo real, simulam estruturas do espaço-tempo e refletem, em sua própria arquitetura, padrões que definem a existência. O Willow não violou nenhuma lei da física. Ele apenas mostrou que a física que conhecemos está longe de ser o limite. E isso tem um preço. Não entender essa mudança é mais do que ignorância. É um risco civilizacional. O preço de não compreender. Quando os computadores começaram a vencer os humanos no xadrez, ninguém ficou realmente assustado. Era apenas lógica. Quando venceram no Go, um jogo de estratégia pura e estética, surgiram os primeiros tremores. Mas agora, com a computação quântica moldando o que consideramos possível, não estamos mais falando de jogos. Estamos falando da própria estrutura da previsibilidade. A consequência de ignorar isso, um atraso coletivo na adaptação à nova realidade. E nesse caso, o atraso não gera apenas obsolescência, gera submissão. Submissão tecnológica, submissão cognitiva, submissão existencial. Governos que não compreendem essas mudanças se tornam alvos. Cidadãos que não as reconhecem tornam-se irrelevantes em debates que decidirão o futuro da própria espécie. Você quer saber por que o Willow importa? Porque ele marca o momento em que nossa espécie perdeu o monopólio sobre o raciocínio profundo. A verdade está no atrito. O incômodo gerado por essa tecnologia não vem apenas do que ela faz. Vem do modo como ela pensa. Porque, no fundo, o Willow nos obriga a encarar uma realidade sem anestesia. Nós não somos o topo da cadeia lógica. Há lógicas maiores. Há velocidades fora do alcance. Há soluções que nos seriam invisíveis sem a mediação de um sistema que não sente, mas compreende. E pior, que não compreende como nós compreendemos, e sim de uma forma que escapa à nossa estrutura cognitiva. Esse atrito entre o humano e o inumano, entre o causal e o não determinístico, entre o tempo linear e o tempo colapsado, é onde reside o verdadeiro desafio filosófico da computação quântica. Consequência científica: o fim do modelo fechado. A ciência foi construída sobre modelos testáveis, replicáveis, compreensíveis. Mas estamos entrando em uma era onde a replicabilidade não é suficiente se não houver interpretabilidade. Simular um buraco de minhoca não significa entender um buraco de minhoca. Observar um sistema corrigindo seus próprios erros não significa que sabemos como ou por que isso acontece. A era da explicação total está acabando, e a ciência, para sobreviver, terá que lidar com sistemas cuja operação supera a nossa capacidade de formalização. Isso não é misticismo, é o novo paradigma. Consequência civilizacional: o risco da indiferença. A indiferença diante desse cenário não é neutra, ela é destrutiva, porque a próxima geração de decisões éticas, políticas, econômicas e ambientais será mediada por tecnologias quânticas. Sistemas capazes de simular cenários com dezenas de variáveis interconectadas. Algo impossível para qualquer grupo de humanos. Sistemas que não nos explicam como chegaram a uma conclusão. Apenas chegam. Se não nos preparamos para entender, mesmo minimamente, o que esses sistemas representam, corremos o risco de entregarmos o futuro a oráculos que não têm rosto, nem voz, nem responsabilidade. Estamos realmente observando? A mecânica quântica ensina que o observador influencia o sistema. Mas quando o sistema começa a operar fora do alcance do observador, quem está observando quem? Essa inversão, essa sensação de estar sendo analisado por algo que não se revela, mas que age, é o coração do desconforto moderno. Quando as máquinas não apenas respondem, mas produzem novas perguntas, nossa relação com a realidade deixa de ser uma via de mão única. E é nesse ponto que o universo deixa de ser uma paisagem e se revela como um espelho sem fundo. O próximo passo da investigação. Chegamos até aqui pela trilha dos fatos, da matemática, dos relatos técnicos. Mas há algo que a ciência ainda evita tocar. Não por falta de dados, mas por excesso de implicações.
Porque se a realidade pode ser simulada com tamanha fidelidade, e se a lógica do universo pode ser computada com mais eficiência por sistemas que não pensam como humanos, então a pergunta final não é técnica, é ontológica. Se você sentiu o peso dessa jornada, não como um espetáculo, mas como um chamado, então inscreva-se. Ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem ainda acha que tecnologia é só performance. Comente abaixo. Qual limite da realidade você está disposto a questionar? E lembre-se, a fronteira entre o impossível e o inevitável é apenas o tempo que leva para você entender.